Vamos para a palavra, gente, que o Senhor nos alimentar do pão da vida. A palavra de Deus, gente, ela nos fortalece, ela nos lava de todo o pecado. A palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus aumenta a nossa fé. A palavra de Deus nos dá ânimo, a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é o próprio Deus, é o próprio Deus. Se você tem relacionamento com a palavra, você tem relacionamento com Deus. Mas se você não tem relacionamento com a palavra, tua Bíblia vive fechada, você só quer oração, mas não quer ouvir palavra, sinto muito. Você não tem relacionamento com Deus. E a gente precisa ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, né? Gente, e Bíblia fechada, você não vai ter intimidade com Deus. Mas se você estiver buscando a palavra de Deus para a tua vida, você vai estar se relacionando com Deus. Jeremias 33. A restauração é assegurada. Então, gente, Deus, ele veio falar aqui, né, que a restauração é assegurada. Aquilo que Deus promete para você, que Ele promete para mim, Ele cumpre, Ele faz. Ele é o único que cumpre, Ele é o único que Ele honra com a palavra dEle. Eu estava orando ontem, estava falando para Deus, Deus, eu não mereço nada, né? Eu não mereço nada, Senhor. Quantas vezes eu errei contigo? Quantas vezes eu poderia ter feito mais e não fiz? Quantas vezes, Senhor, eu pequei? Quantas vezes, Senhor, eu errei demais com o Senhor? Eu mereço, mas eu sei que o Senhor cumpre a tua palavra. E eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio em ti. Então ele está aqui, ó, ele vem falar através do profeta Jeremias, a restauração é assegurada. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui, ó, e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado, gente, no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o Senhor o seu nome. Agora preste bem atenção. Jeremias estava preso, estava encarcerado, mas aquela situação que Jeremias estava vivendo, Deus estava se revelando a ele. Deus estava falando que ele ia restaurar, que a restauração estava sendo assegurada, estabelecida. Então a palavra de Deus, ela é estabelecida na nossa vida. Você pode estar passando por dificuldade, por luta, não sei qual é o teu problema. Eu sei qual é o meu problema, né? Eu sei o que eu estou passando. Mas o Senhor veio falar para mim e para você o que nós estamos passando, gente, no momento mais difícil que nós passamos e vivemos. É o momento que nós mais oramos, não é verdade? Porque se você está passando por dificuldade e não ora, tá difícil. Porque se eu passar por dificuldade, aí é que eu oro, que eu dobro as orações, né? Então, Jeremias aqui, no cárcere, com certeza você estava orando. Porque o próprio Deus, ele falou aqui, falou com Jeremias naquele momento que ele estava no cárcere. É no momento mais difícil que o Senhor nos revela. É no momento mais difícil que Deus fala contigo. É no momento mais difícil que o Senhor, ele quer se revelar os mistérios dele, a palavra dele, a vontade dele. Ele quer mostrar para você: ei, tu tá no cárcere, mas não te preocupa, porque eu vou estabelecer a minha palavra na tua vida. Eu vou estabelecer a minha vontade na tua vida. Eu vou cumprir as minhas promessas na tua vida. Sim, diz o Senhor que faz isto e o Senhor que forma isto para estabelecer o Senhor o seu nome. Ontem eu estava orando e estava falando para Deus: Deus, o Senhor formou os meus ossos, né? Deus, ele formou nossos ossos no ventre da nossa mãe, gente. Deus é maravilhoso, ele formou cada ossinho do teu corpo. Você sabia disso? O Senhor formou cada ossinho nosso. Meu Deus do céu, Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Eu estava orando e agradecendo a Deus. Deus, obrigado porque tu me fez cada osso do meu corpo. Estava pedindo saúde, né? Estava pedindo cura, estava pedindo do Senhor ali o renovo, né? Para sustentar, para podermos vivermos, né? Com saúde, com vigor, com força para fazer a obra.
Então, eu estava agradecendo a Deus e falando, Senhor, tu nos formou, olha aqui, nessa passagem. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o Senhor o seu nome. Então, Jeremias estava no cárcere, mas ele estava no cárcere, mas o nome do Senhor foi estabelecido. Jeremias foi um profeta da verdade. O falso profeta foi envergonhado, não foi? O falso profeta foi envergonhado, mas tudo aquilo que Jeremias falava para os reis vinha da boca de Deus. Jeremias estava no cárcere por causa do quê? Por falar a verdade, por falar para os reis aquilo que eles não queriam ouvir. E muitas das vezes você está passando por situação porque você está falando a verdade. Porque você está falando a verdade, porque aí você está vivendo situações difíceis, mas o Senhor, Ele é contigo. Ele é com aquele que fala a verdade, Ele é com aquele que faz aquilo que Ele manda, aquilo que Ele diz para você falar. Gente, as pessoas dizem, tá julgando os outros. Falar a verdade aos ouvidos dos que vivem no erro é soado como julgamento, né? Nós pregamos a palavra, Deus mostra muitas coisas que estão de pessoas que estão vivendo mentira. Aí Deus vai e usa ali, aí a pessoa pega, diz assim: "Ah, tá me julgando". Não, Deus não tá julgando ninguém. Deus ele tá nos corrigindo. Deus ele tá falando: "Te arrepende. Te arrepende dessas práticas. Tem uma vida estabelecida comigo, tem uma vida de relacionamento comigo, tem uma vida de verdade. A verdade, ela estabelece teu casamento, ela firma teu casamento, ela firma tuas amizades. Você quer uma amizade mentirosa? Não quer, porque você perdeu a confiança. Não é verdade? Só vai querer as pessoas mentirosas perto de você se você for mentiroso, se você for uma mentirosa, né? Aí todos os dois se entendem. Eu já vi pessoas dizer assim: a fulana estava mentindo para mim, mas eu também menti para ela. Pô, se entenderam ali, entendeu? Porque aqueles que vivem na verdade, eles não vão ser compreendidos pelos que vivem na mentira. E aqueles que vivem na verdade, eles não querem conversa com quem vive na mentira. Eles querem conversa com aqueles que falam a verdade. E nós estamos aqui cansados de tanta mentira, né, gente? E aqui diz, olha só o que Deus diz, o que Deus disse para Jeremias. Olha o que Deus diz nessa manhã para você e para mim. Clama a mim. Clama-me e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, o que o Senhor tem falado para nós todos os dias, gente? Clama a mim. Busca-me enquanto se pode encontrar. Então não pare de orar, não pare de pedir socorro de Deus, não pare de pedir aquilo que você está pedindo de Deus. Ele está dizendo para você: clama a Ele, continua orando, continua pedindo. Vai chegar o momento que Ele vai entrar com resposta, vai chegar o momento que Ele vai vir com cura, com libertação, com salvação, com restauração, com entendimento daquilo que precisamos entender. Ele só quer que a gente continue fazendo o quê? Clamando, buscando a Ele, orando. Louvado seja o nome, estando na presença dele. Porque quando você clama a ele, você está na presença dele. Mas quando você para de orar, você se afasta da presença dele. E nós não podemos nos afastar da presença de Deus. E ele disse para Jeremias: clama a mim. Quando você orar, peça para Deus: Senhor, eu estou aqui clamando, eu estou fazendo aqui, Senhor, o que o Senhor me ordenou, o que o Senhor me ensinou, o que o Senhor me mandou. Eu estou aqui clamando. Aí você fala: responde, Senhor, minhas orações. Me responde, Senhor. Me mostra as coisas grandes, eu preciso ver as coisas grandes. Senhor, eu só tenho visto demônios. Tem gente que vê muito demônio, né, gente? Fala para Deus: Senhor, eu quero ver os anjos. Senhor, Espírito Santo, eu quero viver uma experiência diferente contigo. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver milagres. Eu quero viver, Senhor, as tuas promessas materializadas na minha vida. Como eu disse no início da live, eu passei por uma situação difícil no Evangelho, levando a obra, levando o Evangelho, né? E as pessoas começaram a me julgar, me condenar, me perseguir, fazendo de tudo para me largar a Cristo, para me desistir, né, desse chamado, desistir de Jesus, desistir de servir a Deus.
Aí a minha mãe chegou comigo e disse assim: minha filha, quando as pessoas te perguntarem aonde que está isso na tua vida, fala para elas que está no céu e que Deus vai materializar. E sabe o que foi que aconteceu, gente? Quando a minha mãe falou isso, ela foi boca de Deus para mim. Aí quando as pessoas falavam, perguntavam que perguntavam algo de mim, aí eu pegava e dizia o que minha mãe mandou eu dizer. Eu disse: isso que você pergunta está no céu e vai se materializar na minha vida. Passou um ano, pois Deus materializou na minha vida aquilo que as pessoas estavam perguntando. Mas cadê isso na tua vida, né? Onde que está isso na tua vida? E a minha mãe pegava e dizia assim: diz para eles que está no céu, mas que Deus vai materializar. E gente, eu vi. Deus materializou na minha vida aquilo que a minha mãe falou. Então aí eu aprendi, né, que Deus ele nos deu muitas promessas. A Bíblia está cheia de promessas para a nossa vida. Então fala para esse Deus: Deus, materializa as tuas promessas na minha vida. Lembra lá do que eu falei no início da live? O Senhor deu um sonho para José, que José seria uma autoridade na sua casa, na sua família. O que foi que aconteceu, gente? O sonho não foi materializado? José não se tornou uma autoridade? José foi aquele a qual sua família precisou dele. Então é isso, materializar a palavra. Lembra que Jesus, o próprio Jesus, ele se materializou na terra, não foi? Ele estava na palavra, ele estava no céu, ele era o verbo, né? O verbo, e o verbo se fez carne. Então a gente tem que orar para que Deus faça a carne, as promessas dele na nossa vida. Porque o próprio Filho de Deus se fez carne, gente. E por isso que a Bíblia fala que nós não recebemos porque pedimos mal. Ontem eu estava orando: Senhor, materializa as tuas promessas na minha vida. A Bíblia, qual é as promessas dele? Está aqui nas Escrituras Sagradas. Você não vai saber qual é as promessas de Deus para a tua vida se a tua Bíblia estiver fechada. Não, você quer que o profeta fale, né, que Deus vai te dar um carro, mas estuda a Bíblia e vai ver aonde que Deus fala que ele vai dar um carro. Ele não falou para José que ele iria dar um carro. Ele, no sonho, ele mostrou para José que ele seria autoridade, alguém de poder, alguém que teria posses, prosperidade. Foi isso que ele falou. Mas que ele mostrou no sonho para José. Mas ele não falou que José ia ter carro, né? Aí tem profetas, aí você entende que profecia é isso, né? Que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Deus vai dar uma casa mesmo, porque ele mesmo disse, o próprio Jesus disse que ele foi para o Pai preparar lugar para nós morarmos. Quem sabe você não vai ter uma casa própria na terra, mas no céu você vai ter. O Senhor estava falando aqui a Jeremias. A palavra é a restauração assegurada, Jeremias 33. E aqui, ó, no versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então vamos continuar clamando, buscando esse Deus. E vamos falar a Ele: Senhor, eu quero ver as coisas grandes. Materializa essas coisas grandes. Firma, né, minha vida contigo. Firma a minha fé. Estabelece a minha fé. Me sustenta na caminhada. Você não deu ouvido à palavra de Deus? Como é que Ele quer, que você quer que Ele responda às tuas orações? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Muitos estão sem fé porque não dão ouvido à palavra de Deus. Muitos dão ouvido a revelações, né? Entra em lives querendo ouvir lá: Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar vitória nessa causa na justiça. Tem pessoas que entram nas lives somente para ouvir as respostas, mas não querem ouvir a palavra, né? Não quero ouvir a palavra que liberta, que aumenta a tua fé, que faz clamar a esse Deus. E esse Deus, Ele responde. Ele estabelece tudo aquilo, Ele firma na tua vida tudo aquilo que tem que ser firmado. Não é verdade? É isso que nós precisamos de Deus, nós precisamos pedir para Deus: Deus, me firma no teu caminho.
A prosperidade não vai te firmar no caminho de Deus. Às vezes a prosperidade vai te tirar do caminho de Deus. Então, antes de nós pedirmos a prosperidade, gente, nós temos que pedir, Senhor, me firma na fé, me firma na santidade, me firma na caminhada contigo, me sustenta nessa caminhada. Aí Deus te prospera, tu não vai se afastar do caminho, porque tu já está firmado, tu já está enraizado em Cristo. Por isso que Deus disse, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você está firmado em Deus, gente, nada vai te separar do amor de Deus, nada vai te separar de Deus, nada. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e estava dizendo para ela, tudo que eu já perdi nessa vida não me fez me separar de Deus. Por quê? Porque minha vida foi estabelecida na fé, foi estabelecida no caminho da verdade e da vida. Então tem pessoas que se afastam do caminho do Senhor porque Deus escolheu alguém, porque perdeu um trabalho, porque perdeu um esposo, porque perdeu uma mulher, porque perdeu algo na vida. E por essas perdas, porque Deus escolheu meu filho, Deus não curou meu filho. Gente, um dia todos nós, a carne vai para o pó, mas a alma volta para o Pai. Nós viveremos a vida eterna, não é verdade? Há uma vida eterna para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está dizendo para você, o Senhor está dizendo para mim, clama a mim. Você tem que clamar a Deus, gente. Qual é a diferença de eu orar ou você orar? Qual é a diferença? A fé. A fé. Quando você orar, você tem que crer que esse Deus é Deus para te estabelecer. Esse é Deus para te curar, para responder às tuas orações. Quando nós oramos, nós temos que crer que Deus é Deus para fazer o impossível. Ele deu o próprio Filho dele por amor a nós, gente. O que Deus não pode fazer por nós? Se o que ele fez, ninguém faz, ninguém. Quem é que vai pegar o seu filho e dar como sacrifício por pecadores? Ninguém vai querer. Eu dar meu filho por esse ladrão? Nunca. Eu dar meu filho por essa prostituta? Nunca. Deus deu o seu filho por nós, pela nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter a fé estabelecida em Deus. Não é estabelecida em líderes, não é estabelecida em templo, mas é estabelecida em Deus, gente. Em Cristo, em Jesus, na palavra dele. Muitas pessoas saíram da igreja por causa de quê? Por causa dos seus líderes, confiaram nos seus líderes, não confiaram em Deus. E a gente tem que confiar em Deus. Somos seres humanos, somos falhos. Quantos pastores estão caídos? Quantos obreiros estão caídos? Quantos levitas estão caídos? Quantas mulheres de orações caíram? Quantas pessoas estão afastadas do caminho, que um dia oravam, que um dia evangelizavam, que um dia pregavam a palavra, levavam o evangelho, e as pessoas que estavam confiando nessas pessoas saíram da igreja. Mas quando você está estabelecido em Deus, como ele disse aqui para Jeremias, clama-me e te responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então você tem que ser firme com Deus, você tem que ser firme na fé. O teu clamor, Deus vai te firmar nele, entendeu? A tua oração, a tua busca por Deus, buscar o Senhor enquanto se pode encontrar. E aí o que vai acontecer? O Senhor vai firmar o teu espaço no caminho da verdade e da vida. Pode vir um diabo, pode vir um capeta, pode vir um inferno, pode vir teus amigos, pode vir quem for para te tirar do caminho. Pode vir a morte, pode vir a dor, pode vir a perseguição, pode vir o que for, mas você está firme, está enraizado em Deus, estabelecido em Deus. E aquele que está estabelecido em Deus, aquele que está estabelecido na fé, aquele que está estabelecido em Cristo, ele não se afasta do caminho. Por que muitas pessoas se afastaram do caminho, gente? Porque não se estabeleceram em Deus, não se firmaram na fé, se firmaram nos homens, se firmaram nas mulheres, se firmaram nos líderes, mas não se firmaram em Deus. Por isso que eu nunca vou estar aqui nessa live
vocês se firmarem em mim. Eu vou estar aqui nessa live falando para vocês se firmarem em Deus, se firmarem na palavra, clamarem a Deus junto comigo. Junto comigo, você ter sua vida de oração, de clamor, a sua vida de busca com Deus. E o que ele faz quando a gente busca Ele para a nossa vida? Ele responde a nossas orações. E ele anuncia o quê? Coisas grandes e firmes que não sabes. Deus começa a mostrar coisas grandes para nós e você vai dizer, meu Deus, eu não sabia disso. Meu Deus, isso existia. Meu Deus, eu sou capaz disso. Você vai ver que você vai vencer coisas que você achava que não venceria. Mas com Deus na tua vida, você estabelecido a Deus, você vai vencer a tempestade, você vai vencer a luta, você vai vencer o gigante, você vai vencer o leão, você vai vencer a cova, você vai vencer o dragão, você vai vencer, você é vencedor quando é estabelecido em Deus. A tua fé está em Deus, não em ninguém. Não é verdade? Mas em Deus, em Cristo, no teu Salvador, naquele que é santo, naquele que é verdadeiro, naquele que é puro, naquele que deu a vida dele por você, naquele que pagou, aquele que venceu a morte, aquele que pagou a nossa dívida, pagou nossos pecados, né? Louvado seja o nome do Senhor, e aqui ele diz, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietés e a espada. Então aqui nesse momento teve casas que foram derrubadas, você sabe que houve ali naquele momento onde Jeremias estava uma destruição, não foi? Um poder venceu o outro poder, não é verdade? O forte venceu o mais fraco, e houve ali, tudo aquilo que Deus falava através de Jeremias se cumpriu. Se cumpriu, foi estabelecido, foi firmado, foi materializado. Por isso que eu digo, quando nós orarmos, vamos pedir para Deus, Deus materializa as tuas promessas na minha vida, assim na terra como no céu. Peça para Deus estabelecer as promessas dele na tua vida. Peça para Deus estabelecer as coisas grandes que ele tem para te entregar aqui na terra. Louvado seja Deus, é maravilhoso. E aqui diz aqui, ó, eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para o encher de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Gente, onde há pessoas que só vivem fazendo a maldade, Deus, o que Deus faz? Deus esconde o seu rosto dessas pessoas. Porque a maldade, você acha que está prejudicando os outros? Está prejudicando você também. Lembra lá no início da live que foi falado? Que o mal gera o mal e o bem gera bem. Se as pessoas estão te fazendo mal, a diferença é você fazer o bem para elas. Então, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele vira o rosto para as pessoas que vivem fazendo maldade. Ele vira o rosto. O que significa isso? Ele não é com essas pessoas que fazem a maldade. Você já viu pessoas acusarem a Deus? Ah, Deus matou isso, Deus fez aquilo. Não foi Deus que fez. É o homem que está fazendo. É o homem, é a criatura que está fazendo a maldade. E Deus vira o rosto para a maldade deles. Deus não é com eles. Deus é com aquele que faz o bem. Deus é com aquele que tem misericórdia. Ele mesmo disse para nós termos misericórdia, para nós sermos alcançados pela misericórdia. E Deus, ele vira o rosto para pessoas que fazem a maldade. Então não adianta, gente, a gente fazer maldade para ninguém. Porque quando nós fazemos a maldade para alguém, pensamos em fazer a maldade para alguém, Deus, ele não vai estar conosco. Deus não vai concordar conosco. Deus não vai poder nos apoiar para fazer o mal para ninguém. Estamos entendendo? Louvado seja o nome. Ele diz aqui que ele vira o rosto. Ele virou o rosto para essas pessoas que estavam fazendo maldade. Eis que eu trarei a ele a saúde, a cura.
E os sararei e lhes manifestarei a mudança de paz e de verdade, que é o que nós precisamos, né? Nós precisamos de cura na alma, cura no corpo, nós precisamos de paz no nosso coração. Nós precisamos de que? Da verdade, que nos falem a verdade. Eu sempre dizia para o meu pastor: Pastor, se o senhor vê algo de errado na minha vida, fale para mim. Fale para mim. Eu falava isso para o meu pastor, né? Eu falava para ele: Pastor, se o senhor vê algo errado na minha vida, que eu estou errada, fale para mim. Fale a verdade para mim. Nós temos que ser sedento da verdade. Você quer que as pessoas te enganem? Não. Você quer que as pessoas te mintam? Chegam falando para você: eu te amo e nem te amo. Eu vou ser tua amiga até o final. Eu não vou te abandonar. E te abandona. Mentiu para você, enganou teu coração, né? Enganou sendo teu amigo, enganou sendo tua amiga, enganou às vezes sendo tua mulher, enganou sendo teu marido. Então o Senhor, ele quer a verdade, gente, que nós vivemos a verdade, que nós falamos a verdade, que nós praticamos a verdade. Louvado seja o nome, porque é a verdade que liberta a gente. Não adianta você falar coisas que só vai agradar a pessoa e a pessoa continuar mentindo para você. Às vezes você até sabe que a pessoa está mentindo, mas se cala. E porque quando você se cala para alguém que está mentindo para você, você está alimentando essa pessoa a continuar mentindo para você, né? Porque ela acha que você está acreditando. Só que quando você sabe que a pessoa está mentindo, você vai e chega com ela: olha, sinto muito, mas o que você está falando não tem estabilidade, não tem firmeza, não é verdade. Você tem coragem de falar? Você sabe quem é as pessoas que mentem para você. Você sabe. Tenho certeza que você sabe. Você sabe quando teus filhos mentem para você. Você sabe quando teus amigos não estão falando a verdade. Você tem coragem de dizer para o teu amigo: para de mentir para mim, seja verdadeira. Tu não... Seja verdadeira, seja verdadeiro. Né? Às vezes as pessoas... Lembra lá da pessoa que não quer trabalhar? Aí mente, vai lá no médico que diz que está com dor de cabeça, toma um remédio que nem precisa tomar só para ganhar um atestado médico. Aí chega lá, apresenta o atestado. Não é assim? Tem pessoas que são assim, que elas usam a mentira para viver aquilo que elas querem. Mas a verdade sempre vai aparecer, né, gente? Porque mesmo que você minta para alguém, Deus, ele está vendo que você está mentindo. Deus, ele está vendo se eu estiver mentindo. Deus, ele vê o profundo, o oculto e escondido. Senhor, porque a verdade, ela nos faz bem, ela não nos faz mal. Não é verdade? E vamos aqui continuar. Eis que eu trarei a ela saúde e cura. E olha só, e os sararei, e lhes manifestarei a mudança de paz e de verdade, que é o que nós precisamos. Então, olha aqui, ele disse para Jeremias: clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, o teu clamor vai trazer cura para a tua vida. Foi isso aqui que ele está dizendo aqui, ó. Eis que eu trarei a ela saúde, cura, sararei, manifestarei a mudança de paz e de verdade. Tem pessoas que estão sem paz, gente. A gente vê um povo, a gente vê muitas pessoas sem paz, aflitas, angustiadas. A gente vê pessoas querendo socorro. A gente vê pessoas querendo ouvir uma palavra que aumente a fé delas, que dê ânimo, que alegre o coração delas. E muitas das vezes, os falsos profetas vão falar tudo que você quer ouvir. O falso profeta, ele não vai falar para você se corrigir. O falso profeta não vai falar do arrependimento. O falso profeta, ele não fala do arrebatamento. O falso profeta, ele não fala da vinda de Jesus. O falso profeta, ele só está pensando em quem? Te agradar. Para quê? Para que você esteja com ele. Para que você esteja na live dele, para que você esteja no templo dele, para que você esteja perto dele. Então, o falso profeta, ele vai falar tudo que agrada ao nosso eu. O nosso eu. O verdadeiro profeta, ele fala a verdade.
O verdadeiro profeta, o que é o profeta? O profeta é aquele que leva o evangelho de Cristo, né? A palavra é a maior profecia. A palavra de Deus é a maior profecia. Então, se o profeta está falando a palavra de Deus, um dia desse alguém perguntou para mim o que eu achava de uma adivinha. Aí eu fui bem clara, né? Eu disse para ela não prega a palavra, ela não prega a palavra. Ela disse, é verdade, ela não prega a palavra. Então, o falso profeta é esse, né? É esse que só fala usando o nome de Deus aquilo que você quer ouvir. Ele não vai falar para te arrepender. Ele não fala para te santificar. Ele não fala para te fala da vinda de Jesus. Ele não fala do arrebatamento. Ele não fala para que a gente se limpe mais. Ele não está nem aí se você está se limpando, se você está se sujando. Ele não está nem aí se você tem uma vida de mentira ou se você tem uma vida de verdade. Ele não está nem aí se tua vida está bem com Deus ou tu não está. Ele só vai falar aquilo que te agrada, né? Tu vai receber um carro, tu vai ser exaltado, tu vai ser um empresário, tu vai ser próspero, mas antes de tu ser próspero, tu tem que ser estabelecido com Deus, tu tem que ser enraizado em Cristo, tu tem que ser enraizado na verdade, na palavra, tu tem que ser firme na tua fé, porque quando tu for próspero, tu não vai se afastar do Senhor. E quantas pessoas que por causa da sua prosperidade, gente, olha só, tem quantas pessoas por causa do seu trabalho se afastaram da presença de Deus, não vão para o culto, não vão para a ceia, não vão adorar a Deus, não oram mais, não buscam mais Deus. Por quê? Apenas por causa do trabalho. Não, eu não tenho tempo para Deus. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo. E olha que só foi um trabalho, hein? Não foi nem a riqueza ainda. Imagine se ficarem milionários, ricos. Aí é que não querem mesmo Deus. Aí é que não vão buscar mesmo Deus, né? Então, a gente tem que estabelecer primeiro a nossa fé. E com a nossa fé estabelecida, Deus vai te prosperar, tu não vai sair do caminho. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para Jeremias aqui, né, que ele viria com saúde, ele viria com paz, ele viria com mudança de paz e de verdade. E aqui diz, olha, removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel e os edificarei como ao princípio. Então só o Senhor, Deus, pode mudar o nosso cativeiro. Através das tuas orações, através da tua busca com Deus, você está de joelhos dobrados para Deus mudar o cativeiro dos teus filhos, para mudar o cativeiro dos teus netos, para mudar o cativeiro do teu marido, para mudar o teu cativeiro, muitas das vezes. Muitas das vezes você está em cativeiro de depressão, em cativeiro de opressão, em cativeiro de guerra, de mentira, de discórdia, em cativeiros do mundo, você está no cativeiro do vício, da mentira, em cativeiro da fofoca, da intriga, das guerras, né? Tanto cativeiro, do orgulho, o orgulho é um cativeiro, da soberba, da vaidade. Tem pessoas que estão no cativeiro da vaidade. O que é vaidade? É só querer a minha vontade feita. Estou nem aí para fazer a vontade de Deus. Eu quero que Deus faça a minha vontade. E nós não podemos clamar a Deus para que Ele faça só a nossa vontade. Pelo contrário, nós temos que clamar a Deus para Ele fazer a vontade dEle na nossa vida. Ele estabelecer essa cura, essa paz, a fé que precisamos para caminhar nesse mundo de aflições, nesse mundo de guerra, nesse mundo de maldade, nesse mundo que os inimigos é da própria casa, é os inimigos da própria fé. Os inimigos é aquele que come no teu prato, muitas das vezes. Os inimigos de José eram os próprios da família, gente. Os inimigos de José eram o próprio da família. Não foi? Não foi eles que foram os inimigos de José? Matou Abel foi Caim, foi o seu irmão. Foi o seu irmão que matou o próprio irmão. Quem foi que se levantou contra Davi? Os próprios filhos. Absalão queria o reino de Davi. Absalão queria o lugar de Davi. Você sabia disso? Então, se a gente estudar a Bíblia, a gente vê que a maioria das guerras começa onde? Na família. A maioria das vezes, a tua família é teus próprios inimigos. Ou vai para a Bíblia, estudar a Bíblia. Você vai ver que todas as famílias passaram por dificuldades, problemas e por lutas. Mas veja lá, Davi,
Absalão queria o reino de Davi, né? Mas Davi chorou por Absalão. Quando, né, o seu servo lá de Davi tirou a vida de Absalão, Davi chorou. Davi não ficou feliz porque que a vida do inimigo, que o seu filho se tornou seu inimigo, né? Ele não ficou feliz. Você está entendendo? E quando José passou por tudo aquilo com seus irmãos, o que aconteceu? Futuramente, os seus irmãos precisaram de José, e José foi a diferença. José, ele perdoou os seus irmãos. José foi diferente com os seus irmãos. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus ele está dizendo aqui que ele muda cativeiro. José foi colocado no cativeiro, mas ele mudou o cativeiro de José. Davi também foi colocado no cativeiro, mas Deus mudou a vida de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel foi colocado na cova, Deus mudou a vida de Daniel. Cativeiro de contra o próprio povo que ele levava, que ele estava liderando, né? Aquele povo, muitas das vezes, chegavam ao Moisés de tanta cobrança, né? Eu quero água, tu tiraste-nos do Egito para nós morrermos de fome. Aquele povo vivia oprimindo, querendo colocar Moisés em opressão de tanta cobrança. E Moisés chegava com Deus e pedia de Deus, clamava a Deus por aquele povo. Moisés, interessante que Moisés, gente, ele clamou a Deus para que Deus não apagasse o nome daquele povo do livro da vida. Naquele tempo, naquela época, Moisés, ele falou para Deus, não apaga o nome deles do livro da vida. Né? É interessante como Moisés conversava com Deus, gente. É interessante. A gente estudar o livro de Moisés, a gente vê que Moisés foi muito ousado. Abraão, ele chegou a pedir para Deus por Ló, não foi? Olha a importância do clamor, gente. Quando nós entendermos que esse clamor muda cativeiro, muda história, cura pessoas, traz paz para a nossa vida, leve teus problemas para Deus. Às vezes você quer levar teus problemas para as pessoas que não vão te ajudar. Às vezes você está contando teus problemas para alguém que não vai orar por ti. Às vezes você está contando teus problemas para alguém que mente para você. Às vezes você está contando teus problemas e não está vendo mudança na tua vida. Mas eu digo para você, conta teus problemas para Deus. Como ele disse a Jeremias, clama-me, clama-me. E a oração é poderosa, a oração move a mão de Deus. A palavra de Deus diz que a oração do justo faz muito seus efeitos. A oração do justo, a oração daquele que tem Jesus na sua vida, a oração daquele que vive na verdade, gente, tem um efeito no céu, vem com resposta para a tua vida. Louvado seja o nome, e eu creio muito, muito na palavra de Deus e na oração. No poder da oração, não na oração poderosa, não existe oração poderosa, existe o poder da oração. Quando você clama a Deus em verdade, em sinceridade, quando você clama a Deus, quando você rasga o teu coração para Deus, entrega teus problemas para Ele, entrega teus pecados. Senhor, eu estou pecando nisso, Senhor, eu estou falando isso, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou desanimada, Senhor, eu estou desacreditada, Senhor, eu estou só, Senhor, eu estou doente. Quando você entrega os teus problemas para Deus, seja pecado, seja enfermidade, seja agradecimento, o que você orar, Deus vai estar ouvindo. E Ele vai responder. Ele vai responder e nós temos que ter vida de oração. Nós temos que ter vida com Deus, relacionamento com Deus. Então Ele vem com paz, Ele vem com paz, Ele vem com saúde, Ele vem com cura. Se nós clamarmos a Ele, se nós clamarmos a Deus, gente, vai ter resposta. Você não precisa pedir a oração dos outros, você precisa clamar, você precisa orar, gente. É claro. É claro que nós oramos, que nós pedimos ajuda em oração, nós pedimos reforço, mas nem todas as pessoas vão orar por ti, nem todas as pessoas nem sequer vão se lembrar do teu nome. Às vezes as pessoas se admiram de mim porque eu decorei o nome de pessoas que nem entram aqui todo tempo. Ah, você decorou meu nome. Claro,
Deus fez eu decorar o nome daquela pessoa para me estar apresentando em oração. Hoje, a irmã que entrou, tá com 2 dias, a Ana, ela entrou aqui pedindo oração pelo esposo, que há 9 dias estava desaparecido. Ontem eu estava orando por ela. Senhor, o esposo da Ana apareceu. Ontem ela não entrou na live, quando foi hoje, ela entrou na live, dizendo que o esposo apareceu. Não perguntei, não perguntei, eu estava fazendo, né? Que isso é particular dela. E ela também não tinha que contar aqui, mas ela veio aqui hoje na madrugada e falou: Irmã, o meu esposo apareceu, né? Então, com certeza apareceu bem. E porque você tá aí, Ana? Porque eu disse para ela, quando ele aparecer, volta aqui. Sabe por que eu digo para voltar? Porque eu fico orando, gente. Eu fico orando. Eu fico orando, às vezes as pessoas me pedem oração, alcança seus objetivos e não volta para me contar. E eu continuo orando. Eu fico querendo saber se aquela pessoa vai abençoada, se aquela pessoa teve vitória, se aquela pessoa recebeu um sim de Deus ou não de Deus. Porque Deus também diz não, gente. Deus também diz não. Eu estou orando por coisas que Deus já até fez na vida da pessoa. Mas a pessoa não tem coragem de chegar, irmã, eu recebi minha vitória. As pessoas acham que eu não oro, só pode, né? Mas eu oro, gente. Quando eu digo para você que eu vou orar, eu vou orar. Então o clamor, gente, o clamor, a tua vida de oração vai ter resposta. Não desista de orar. A palavra de Deus, se você estudar a palavra de Deus, Deus sempre está mandando a gente obedecer a palavra, fazer o que Ele manda e termos vida de oração. Ora antes de sair de casa, ora agradecendo quando chegar em casa. Se você receber um não de Deus, ora. Porque muitas das vezes o não de Deus é livramento, gente. Às vezes você tá lá com uma causa na justiça, aí você não consegue a vitória. Aí você não entende. Deus, por que tu não me deu a vitória? Sabe por quê? Porque Ele conhece teu coração. E quem sabe que aquela vitória, ela ia te fazer mal. E você acha que ela ia te fazer bem. Porque Deus conhece o profundo escondido do nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Deus, Ele não vai te dar uma prosperidade para te se afastar dele. Não. Deus, Ele não faz isso. Quem faz isso é o maligno. O maligno, ele dá prosperidade às pessoas para elas se afastarem de Deus. Não foi isso que ele prometeu para Jesus, a riqueza do mundo? Se você observar as pessoas que têm uma grande riqueza no mundo, né, famosos e muitos, não querem saber de Deus, gente. Não oram, não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam na Bíblia, diz que a Bíblia está errada. Por quê? Porque vivem a riquezas. O seu Deus é o dinheiro, né? Então, essas pessoas que têm o dinheiro como Deus, não, tem gente que bate, tem gente que fala, meu Deus é o dinheiro eu compro, com dinheiro eu tenho tudo, com dinheiro eu posso comprar tudo. Pode comprar mesmo, né? Mas não pode comprar a tua salvação. Com dinheiro tu não compra cura, com dinheiro tu não compra paz. Pelo contrário, por causa do dinheiro que a gente vê a guerra, não é isso? Por causa do dinheiro a gente vê aí guerras e guerras e guerras, por causa do poder, não é verdade? Pessoas querendo tomar a nação do outro, o poder do outro, né? E a gente está vendo aí, por causa do dinheiro, o grande pisa no pequeno, tira do pequeno. Por causa do dinheiro. E os purificarei de toda sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades, com que pecaram e transgrediram contra mim. Então, gente, Deus, Ele nos perdoa da nossa maldade, se nós confessarmos o nosso pecado a Ele. Senhor, eu fui mal, Senhor, eu errei, se eu fiz isso, Ele nos perdoa. Ele disse aqui, eu os purificarei de toda a sua maldade. Só o Senhor tem o poder de nos purificar da nossa maldade. Lembra de Davi? Davi orou, Senhor, purifica o meu coração.
Você tem orado para Deus purificar o teu coração? Ou você só tem orado para Deus te dar carro, casa, amor, felicidade, dinheiro, prosperidade? Mas nós temos orado, Senhor, purifica meu coração. Então, ele disse aqui, eu os purificarei de toda a sua maldade. E nós precisamos ser purificados de toda a maldade, de todo pensamento mal, gente. De tudo aquilo que você sabe que é maldade. E aí ele diz mais: e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome. Oh, que maravilha! De gozo, de louvor e de glória entre todas as nações. Deus estava falando para Jeremias o que ele tem de grande. Lembra lá no versículo 3? Clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E aqui ele estava anunciando para Jeremias. Estava anunciando a paz, estava anunciando o perdão, estava anunciando a cura, estava anunciando a purificação. O próprio Deus estava anunciando a Jeremias a mudança de cativeiro, a libertação de cativeiro. O próprio Senhor estava anunciando a Jeremias o que ele iria fazer ao povo dele. Ele iria fazer a nós. Ele só disse a Jeremias: clama a mim, que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Então, Deus é esse que vai mostrar para você o que ele vai fazer. Ele vai tirar teu filho das drogas, ele vai mudar a tua história no teu casamento, na tua saúde, na tua fé. Deus é esse que tem poder para mudar a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Deus tem para nós, gente, é maior e melhor do que pedimos, do que pensamos. Deus tem coisas grandes para. Ele disse para Jeremias aqui: clama a mim e mostra-te-ei. Olha só, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E muitas das vezes a gente está pedindo algo de Deus, mas Deus está dizendo: minha filha, o que eu tenho para você é maior do que tu está pedindo. Às vezes você está orando: Senhor, eu quero esse esposo, né? Olhou para um homem, se agradou daquele homem. Aí você ora: Senhor, eu quero ele. E nada de Deus te dá ele. Por quê? Porque não é ele, porque Deus quer te dar. Aí você não entende, né? Você continua pedindo, 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 e Deus não quer te dar. Porque Deus quer te dar algo maior do que aquilo que você está querendo, né? Uma pessoa que te compreenda, uma pessoa que te traga paz, uma pessoa que te ajude, uma pessoa que concorde com você. Porque hoje a gente vê os casais passando por uma discórdia. Hoje a gente vê os casais em guerra. Hoje a gente vê os casais sendo inimigos um do outro. Aquele homem que se deitou com aquela mulher se tornou inimigo daquela mulher. Aquele homem que tem filhos com aquela mulher bloqueou aquele homem. Bloqueou aquela mulher. Não dá para entender, gente. Não dá para entender que um casal que passou não sei quantos anos dizendo que se amava, de repente parou de amar. De repente se tornaram inimigos. Não, gente, acabou, mas você não precisa ser inimigo da mãe dos teus filhos, você não precisa ser inimigo do pai dos teus filhos, você não precisa ficar difamando o pai dos teus filhos, difamando a mãe dos teus filhos. É a mãe dos teus filhos. Muitas das vezes o casal se separa, aí a mãe coloca os filhos contra o pai coloca os filhos contra a mãe, semeando maldade. Semeando maldade. Então não semeia maldade no coração dos teus filhos. Teu marido não deu certo com você, foi com você. Mas não coloca teus filhos contra ele, não coloca ele contra os teus filhos. Então é isso que vivemos, gente. É isso que muitas das vezes as pessoas estão vivendo na sua vida, falta de paz, porque elas mesmas estão fazendo guerra. Elas mesmas estão guerreando entre si. Elas mesmas, as pessoas não aceitam não. Não aceitam não. Os seres humanos só querem ouvir sim. Parece aquelas. Agora eu me lembrei lá do avião, né? Que, meu Deus do céu, que eu nunca pensei que uma janela de avião fosse gerar toda aquela história, né? Mas agora eu me lembrei. Um não, né? Porque a moça não quis se levantar lá
Eu acredito que ela foi tão pega de surpresa que ela não teve nem reação de dizer sim. Na verdade, lembrou logo de dizer não, né? Mas muitos jogaram com maldade. As pessoas vê tudo com maldade, gente. As pessoas não vê, as pessoas não estão na nossa vida para nos ajudar a verdade, para resolver o problema, né? Então havia ali uma situação naquele avião e ninguém teve o bom coração de resolver aquele problema, de acalmar aquela tempestade, de levar a paz naquela situação, né? Se vocês observarem, é isso que nós vivemos no mundo. A gente vê pessoas passando por aflições, pessoas sem paz, pessoas ali com dificuldade, mas os seres humanos não chegam para ajudar aquela pessoa. Os seres humanos batem foto, grava o cenário de horror, o cenário de guerra, o cenário de briga, o cenário do pecado. As pessoas ficam gravando as coisas mais, mas elas não fazem nada para ajudar, para mudar a história, para apaziguar, né? É isso que falta. É isso que está faltando na humanidade. Isso aqui que o Senhor veio fazer na nossa vida, o Senhor veio trazer a paz, veio trazer a cura, o Senhor veio mudar a história. E hoje a gente vê pessoas que não estão mudando a história de ninguém. Essa esposa não consegue mudar a história do esposo, o esposo não consegue mudar a história da esposa, os pais não conseguem mudar a história dos seus filhos. Não consegue, tá vendo seu filho ali no pecado e cada vez mais o seu filho se afundando, se afundando. Por quê? Porque os próprios pais não estão conseguindo ajudar seus filhos. O próprio esposo não consegue mais ajudar aquela esposa. A esposa não consegue ajudar o esposo, gente. Se nós que somos família não conseguimos ajudar a nossa própria família, como é que nós vamos ajudar os outros, gente? Por isso que Deus disse que a obra começa em casa. A obra começa em casa. Muitas das vezes, gente, a tua família vai errar contigo, mas tu tem que perdoar. Eu sempre digo, imagine, né? Nós erramos com Deus, muitas vezes. Imagine se Deus dissesse assim para nós: eu não te perdoo. Hum? Quantas vezes eu já errei com Deus, gente? Quantas vezes eu já falei com Deus? Imagine se ele tivesse dito para mim: eu não te perdoo. Porque às vezes é isso que você diz para os teus filhos, para os teus amigos. Às vezes você diz isso para tua esposa, para o teu esposo. Você não ama mais, não consegue ter desejo mais pela tua esposa, não consegue ter uma convivência com ela. Mas não significa que você não vai perdoá-la, que você vai conviver o resto da vida como ela fosse tua inimiga. Não, acabou o desejo, não tenho mais amor, não quero seguir mais minha vida com você, mas eu não quero ser teu inimigo. Tá entendendo? Maturidade. Então você chegou num ponto que você está vendo ali, não, esse homem não é mais para minha vida, eu que passei à frente de Deus, né? Essa mulher não é mais para minha vida, eu que passei à frente de Deus, mas não é por isso que vai ser teu inimigo, não é por isso que vai ser tua inimiga. Não é por isso que você vai tratar ele como teu inimigo. Não deu certo, não deu certo. Chegou ao ponto ali de não se entenderem mais, então a melhor coisa é que se separe. Porque Deus ele não quer que ninguém viva de aparência, né? E fora de casa sai de mão dada. Na plataforma tá lá a foto dos dois juntos. Dentro de casa são inimigos. Dentro de casa não dormem junto. Dentro de casa não se falam. Dentro de casa não se concordam. Dentro de casa não tem paz. Mas lá na mídia tá a foto do casal juntinho, bonitinho, hein? Pessoas vivem de aparência, né? E Deus não se agrada de quem vive de aparência. Ele mesmo diz que ninguém fica de aparência na presença dele. Ninguém fica. Ninguém fica de aparência na presença de Deus. O que Deus ama é a verdade. É a verdade. Né? Que você é verdadeiro. Eu sou assim, sou desse jeito. Deus, tu me conhece. Deus, tu sabe o que falta em mim. Deus, nem eu sei o que ainda falta em mim. Porque às vezes, gente, a gente acha que já tá bem, né? Que já estamos na medida certa. Aí Deus diz, ainda falta mais em ti. Se você estudar a Bíblia em Apocalipse, eu acho que, não sei se é no capítulo 3, fala sobre isso. Ele fala, ainda falta mais em ti. Ainda falta.
Por isso que ele disse, aquele que estiver limpo, que se limpe mais. Se você estudar a Bíblia, em nenhum momento Deus diz assim, você já está limpa, né? Ele diz, se limpa mais, se limpa. Por quê? Porque nós estamos num mundo, a qual o mundo ele quer nos sujar, a qual o mundo ele quer sempre que a gente esteja numa vida errada, numa vida de pecado. O mundo ele quer te derrubar, o mundo ele quer te afastar de Deus, o mundo ele quer que você perca a salvação. Sabe aquele evangelho que você pode fazer tudo? Pode fazer mesmo. Só que você não vai poder entrar no céu fazendo tudo. Não pode entrar no céu. A Bíblia diz isso. Vê lá quem vai entrar no céu. Tanto é que o próprio Deus, ontem a pregação foi sobre as 10 virgens. A porta foi fechada para 5 virgens, né? 5 entraram e 5 não entraram, porque não tinha azeite. E aí? Essas 10 virgens, todas tinham recebido Jesus, tinham declarado Jesus na sua vida. Declararam, né? Eu aceito Jesus. Só que não deixou Jesus entrar no seu coração para ele fazer a obra nesse coração. Então, assim, é mesmo que você dizer eu te amo e tá lá atraindo a pessoa que você ama. É a mesma coisa, né? Quando você diz eu te amo e tá lá traindo, então não ama, né? Porque quem ama não trai. Quem ama vai honrar, vai amar aquele que ama e não vai fazer sofrer aquele que ama. Aí você diz, eu aceito Jesus. Aceitou da boca para fora. A gente não pode aceitar Jesus da boca para fora, a gente tem que aceitar Jesus de coração, sabe? Com esse clamor, Senhor, eu preciso do Senhor, que o Senhor transforme minha vida, que o Senhor me purifique, que o Senhor tire a maldade da minha vida. Aí ele vem e faz a obra na nossa vida. Porque, gente, não adianta dizer, eu aceito Jesus. Quantas pessoas aceitaram Jesus que caíram, que se afastaram, que hoje estão contra Jesus, que estão pregando contra a palavra, que estão pregando contra Deus, estão dizendo que, né, que os crentes é isso, que não sei o que. Então, eles estão pregando contra Deus. Por quê? Porque nunca aceitaram Jesus de coração, nunca aceitaram Jesus de verdade, da boca para fora. Da boca para fora, gente, a pessoa fala o que quer, mas do coração faz toda a diferença. Toda a diferença quando você faz com o coração, né? Aí você diz para Jesus, Jesus, eu estou cansada, eu quero mudança na minha vida, entra no meu coração, faz o que a tua palavra diz, que o Senhor me transforma, que o Senhor me limpa, que o Senhor me converte, que o Senhor me santifica. Gente, tem gente que aceitou Jesus, mas não quer ser santificado, não quer ser purificado, não quer ser limpo, quer continuar como as 5 loucas, né? Na imundice, sem azeite. Sem intimidade com Deus, sem relacionamento com Deus, sem relacionamento com a palavra de Deus. Mas aceitaram Jesus. Só que naquele grande dia a porta vai se fechar. Vai se fechar para esses. Ela não será aberta para esses. Ninguém engana Deus. Não, eu vou dizer que eu aceito Jesus. Eu vou dizer que eu aceito Ele. Mas Ele sabe se você aceitou Ele de todo o coração. Se você aceitou Ele para caminhar com Ele, para ter uma vida nova, para viver a verdade, para viver o caminho da verdade. Não para continuar na mentira, dizendo que aceitou Jesus. Não para continuar no pecado. Ele disse em João disse o quê? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, temos um advogado. Então ele diz para nós não viver no pecado. Quando ele perdoou a mulher adúltera, o que foi que ele disse para a mulher adúltera? Vai e não volte mais a pecar. Quando ele perdoou o leproso, ele disse para o leproso, vai, não volte mais a pecar para que não suceda coisa pior contigo. Foi isso que ele disse. Só que tem gente que recebe o perdão e volta para o pecado. Não, gente, nós já recebemos o perdão e Deus diz para nós, está perdoada, minha filha, mas não erra mais nisso, tá bom? Não peca mais nisso, porque vai acontecer coisa pior na tua vida. Vai acontecer o mal vai ser pior, vai ser pior. Lembra lá dos demônios que saem? E aí, quando a pessoa se suja, vem mais 7 demônios? Pois é. Então, o pecado, ele vai trazer coisa ruim para a tua vida. O pecado, ele traz coisas ruins para a nossa vida.
Então nós temos que pedir perdão e nos esforçarmos para não termos a vida de pecado. Mas, né, por algum momento, se pecarmos, ainda assim temos um advogado. Mas o Senhor, ele não nos incentiva a estar no pecado, gente. Porque a gente vê aí um povo que está incentivando o povo a viver no pecado, porque você vai ser salvo por Jesus, não é isso? Só que esse mesmo Jesus, se a tua lamparina não tiver acesa, ele vai fechar a porta para você. Ele pode fechar a porta para mim. Entendeu? Se eu tiver uma vida de mentira, se eu tiver uma vida a qual meu coração não foi entregue para Jesus, que o meu coração está cheio de maldade, cheio de como sepulcro caiado, né? Como ele disse. Quando ele diz que ele só quer o coração, que ele não olha para a aparência, ele está dizendo o quê? Que ele sabe o que tem de bom no nosso coração e o que tem de ruim. Ele sabe se há arrependimento no nosso coração, se há verdade, se há sinceridade, se somos fiéis, ou só apenas falamos e falamos e falamos. Não, gente. Nós não temos que ser só palavras. Nós temos que ser ação. O amor, ele não tem que ser só uma palavra, uma frase. Não. Ele tem que ser uma ação na nossa vida.